O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu mudar o ritmo de cortes na Selic. Vinha trazendo reduções consecutivas de 0,5 ponto percentual, mas agora anunciou hoje a queda para uma queda de 0,25, de 5 para 0,25 ponto percentual na taxa. Agora ela está em 10,5% ao ano. Thaís, vamos lá, contigo os números e o que isso significa. Oi, William. Boa noite, Samuel. Que bom ter você aqui. Olha, acho que a leitura que você fez agora na abertura é uma leitura compartilhada muito no mercado, né? De que a divisão ficou clara, a divisão entre um grupo mais ortodoxo, que é aquele que prefere cautela, prefere moderação, não quer ficar atrás da curva, como a gente fala em economês, ou seja, quer se antecipar a uma piora de cenário provocado pelo fiscal, provocado, mesmo que seja minimamente, pela crise e a tragédia no Rio Grande do Sul, provocado pelo que vai acontecer na economia americana. E o grupo mais heterodoxo, que é aquele indicado pelo Fernando Henrique, pelo governo Lula, que ato falho maluco é esse, pelo governo Lula, que são esses 4 diretores que votaram pela decisão maior, e que, inclusive, tem gente no mercado que acha que tinha fundamento manter uma queda de 0,5 ponto percentual, mas a decisão acabou se misturando com a política. E o que eu ouvi hoje é que começou hoje a transição do BC. O mandato de Campos Neto termina em 31 de dezembro. A Gabriel Galípolo, que lidera o grupo dos 4 a favor de uma redução maior dos juros, é o nome favorito. E a partir de agora, dificilmente a gente vai deixar de ver divergência, porque a próxima grande divergência vai ser sobre qual é a taxa terminal. Onde é que o Banco Central vai parar, vai conseguir parar de cortar os juros em função do cenário? Samuel, a nossa repórter de economia aqui no caso, a economia é uma das coisas às quais ela se dedica, mas aí no caso, que é o assunto que ela adora, ela puxou para o lado político e assinala para o nosso público o que ela enxerga como analista, no caso dessa questão, que é uma transição da maneira como a autoridade monetária passa a encarar o cenário em geral e, portanto, toma suas decisões. Estamos mesmo indo para uma outra maneira de enxergar a situação? E essa questão política, ela é eminentemente econômica também. Por quê? Porque apesar de haver uma maioria do comitê do governo passado, que foi escolhido pelo governo passado, o governo atual ter uma minoria, a gente sabe que a partir do ano que vem, o Copom vai ter maioria de pessoas indicadas pelo presidente Lula. Certo. Como na decisão de hoje houve essa separação muito clara entre os que foram indicados pelo presidente passado voltaram de um jeito, os que foram indicados pelo atual presidente votaram de outro jeito, as pessoas olham já o ano que vem. Então, a capacidade do presidente Roberto Campos Neto de gerar uma liderança no comitê vai diminuindo, porque o mercado financeiro, na hora de decidir qual deve ser o juro que eu vou comprar um papel para o ano que vem, ele sabe que o comitê vai ser outro, e ele está olhando como que esse subconjunto do comitê está votando para antecipar o que deve acontecer, para tentar prever o que deve acontecer no ano que vem. Então, essa transição política ela já tem uma implicação econômica, porque ela provavelmente, a gente vai saber amanhã cedo quando abrir o mercado, mas provavelmente a curva de juros para o ano que vem ela já vai cair, mesmo eles tendo reduzido menos do que algumas pessoas imaginavam, porque de fato havia justificativa técnica para manter o meio. Eu achei ruim essa separação tão marcada. Né? E teve outra inconsistência. Quando a gente lê o comunicado é muito duro, é um comunicado de quem está muito preocupado com a inflação, e o comunicado não reflete muito bem a decisão que foi tomada. E lendo o comunicado, a gente não tem nenhuma pista do motivo da divergência. A gente vai ter que esperar a ata, que será publicada semana que vem, para tentar entender melhor o que está acontecendo, por que houve essa divergência, essa marcação.
e continuar pensando de qual vai ser o caminho da política monetária daqui para frente. Eu percebo nas entrelinhas, sobretudo no final da sua intervenção, a sua esperança de que a pista que nos será fornecida seja técnica. Porque se for exclusivamente política, aí cabe a pergunta agora para o Daniel. Então nós estamos vendo o que para o ano que vem, Daniel? Nossa, William, olha, primeiro, sobre a decisão em si, uma observação que me pareceu muito interessante de Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, que disse mais ou menos o seguinte: saiu todo mundo perdendo com essa decisão, porque aqueles que exerceram uma postura mais conservadora e predominaram, né, o corte de 0,25, não conseguem, com esse cupom rachado, ancorar as expectativas. E aqueles que foram mais dovish, né, na linguagem do mercado, e queriam 0,25, não conseguem... 0,5, desculpe. Aqueles mais... A ala que perdeu, que saiu derrotada, que defendia 0,5, provavelmente assumirá a maioria do cupom em 2025 já com uma suspeita ou com um déficit de credibilidade. Então, para todo mundo acabou sendo ruim. Diz o Tony Volpon o seguinte, né? Se todo mundo tivesse consensuado ali um corte de 0,5, mas com um guidance de uma linha mais dura, mais apertada, talvez não houvesse esse prejuízo nem para quem defendesse 0,5, nem para quem defendesse 0,25. Dito isso, aumenta demais a pressão do PT, do governo, em cima do restante da gestão Roberto Campos Neto, também pelo comunicado. Eu ouvi muitas críticas ao comunicado, depois a gente pode desdobrar. E, claro, deixa uma expectativa do governo de que dias mais suaves virão no Banco Central. Afinal, os nossos chegarão e aí podem ficar tranquilos que a taxa vai cair. Você vê que o ponto que o Daniel traz é o seguinte, é de uma razoabilidade que todos ali podiam acessar, podem acessar, acessaram em outros momentos. Por que essa razoabilidade não foi considerada? Como é que foi, quer dizer, por mais que tecnicamente a ata venha tratar, a minha percepção é de que o estrago, entre aspas, foi feito, porque a comunicação do Banco Central é uma ferramenta tão importante quanto o juro em si, porque a comunicação é que gera o vínculo. O estrago ao qual você se refere é esse que o Daniel dizia, de credibilidade. De credibilidade, exatamente. A análise do Tony Volpon está perfeita. Exato, os dois lados perderam. Foi uma conjunção de fatores que ninguém ganhou. Que ninguém ganhou. Mas aí é que é o meu ponto da abraço de afogados. Será que eles não sabiam disso? Quer dizer, será que se firmaram tanto nos seus postos ali de dizer a gente não abre mão? Quer dizer, ninguém teve a capacidade de dizer, escuta, a leitura vai ser essa, de que todo mundo errou. Vou fazer um exercício aqui de hipótese. Qual seria a justificativa técnica para esse corte reduzido? A justificativa técnica para esse corte reduzido é que a inflação prevista pelo Banco Central para esse ano está muito alta, está 3,8. Para o ano que vem, acho que está 3,3, não é tão baixa, tão alta assim, próxima da meta. Adicionalmente, as expectativas de meta, porque isso que eu falei é o modelo do Banco Central, é o que eles dizem. 3,8 e 3,3, e o ano de 24 ainda está dentro do horizonte da política monetária, ou seja, eles ainda consideram que a política de juros consegue interferir na inflação no ano corrente, né? Porque a partir de agosto ele começa só a olhar o ano que vem. E aí o que importa é o que o modelo diz que deve ser a inflação em 25. O segundo motivo é porque as expectativas de inflação, elas estão altas. Não só elas estão altas, como elas subiram da última reunião para essa. Principalmente a expectativa para o ano que vem. Porque aquela piora fiscal que houve, adicionada a uma piora nos Estados Unidos, uma inflação mais resistente à queda nos Estados Unidos, isso gerou um movimento do câmbio aqui e gerou uma percepção de risco maior aqui. E afetou a expectativa de inflação do ano que vem. Então, essa seria a justificativa técnica para o 0,25. Qual seria a justificativa técnica para o meio? A pergunta que se foi. A justificativa técnica para o meio é que o cenário inflacionário
ele deu uma leve surpreendida para melhor e os números sugerem que a inflação este ano vai ficar em torno de 3,5%, não é uma inflação tão baixa, tão alta assim. E você poderia dizer, olha, uma surpresa positiva na inflação na última leitura. A inflação não está preocupando tanto assim, apesar de eu ter preocupação com a inflação, porque eu acho que a inflação vai ser baixa, vai ser 3,5%, mas uma composição muito ruim, porque será uma inflação baixa, muito puxada por bens, por conta das exportações chinesas, e a safra que foi boa, mesmo com esse evento no Rio Grande do Sul, já houve a colheita lá, vai afetar um pouco o arroz, mas não afeta mais outras coisas, outras commodities. Então, a inflação de alimentos deve ser em torno de 3, 3,5%, mas a inflação de serviços deve terminar o ano em elevação. Portanto, a composição da inflação não é muito legal, né? Porque serviços que é o setor que mais responde à política monetária, né? É o setor que está associado a excesso de demanda ou excesso de oferta aqui dentro, né? Porque serviço eu não importo, não exporto. Tradable, não dá para tradable. Agora, você quer ver o ponto do Samuel aqui? Por que a expectativa da inflação piorou? Qual é o movimento da trajetória inflacionária, do processo inflacionário que justifica uma expectativa? Quer dizer, o que está no componente inflacionário? O Samuel traz aqui um ponto. O comportamento da inflação de serviços numa economia que cresce mais, que tem um mercado de trabalho mais apertado, que tem salários ou renda do trabalho subindo acima da inflação, que é o que está acontecendo. Agora, tem um outro componente que é subjetivo, que é o seguinte: o próximo Banco Central vai ser mais leniente com a inflação. Então, espera-se um IPCA maior. Mas há outro ponto que ele mencionou, que é a piora do fiscal. Sim. Como um dos fatores que, eu não sei se diretamente ligados já à perspectiva de inflação, ou um fator na cabeça do pessoal que toma a decisão no Copom? Não, a piora do fiscal, ela afeta de duas formas. Sim, que afeta sim. Mas é isso que imediatamente os leva a decidir como decidiram hoje, na sua avaliação? Tem a questão internacional também, né? O comunicado enfatizou bem o processo inflacionário nos Estados Unidos, que machuca aqui não só pelos juros, mas machuca pelo câmbio também, né? Uma parte importante. Mas eu acho que sim, o fiscal, porque a gente está com uma economia a pleno emprego. Então, mesmo não levando em consideração o componente de risco do fiscal, só o balanço doméstico entre oferta e demanda, um impulso fiscal maior, e é inflacionário numa situação como a que a gente vive, né? Só olhar o que está acontecendo com salários na Pesquisa Nacional por Análise Domiciliária. Eles estão subindo fortes. Mais que a inflação. É que o Daniel está me pedindo palavra. Eu posso destacar, enfatizar esse ponto que o Samuel citou, a Thaís também já tinha mencionado isso. Tem uma expressão nova no comunicado do Copom de hoje que vai dar o que falar no meio político, principalmente o PT. O PT é muito crítico desse tipo de linguagem. O comunicado diz o seguinte, que em relação ao cenário doméstico, em relação à economia brasileira, o conjunto dos indicadores de atividade econômica, e friso aqui, e do mercado de trabalho, friso, e do mercado de trabalho, tem apresentado maior dinamismo do que o esperado. Isso, William, você vai se lembrar da entrevista que você fez ali com o Roberto Campos Neto, que ele já mencionava como o aquecimento do mercado de trabalho podia estar pressionando a inflação de serviços. E aí, sempre que um economista, ou ainda mais o presidente do Banco Central, tido como vilão do governo, do PT, expressa isso tão manifestamente agora, incluindo no Copom, isso gera ruído no governo, no Congresso, no PT, porque é mais ou menos dizer o seguinte, mas os economistas estão reclamando de pleno emprego, os economistas não querem que as pessoas tenham emprego. Não se trata disso. A função ali do Banco Central não é torcer contra emprego de forma nenhuma. A função do Banco Central é perseguir a meta de inflação que foi colocada. É essa a missão do Banco Central. Agora, e ali o Banco Central está só diagnosticando o seguinte. Na resposta a esse ponto, Daniel, que nessa entrevista que você citou, que foi feita por nós para a série Entrevistas da CNN com o presidente do Banco Central, imediatamente foi chamada a atenção dele para esse paradoxo. O mundo político jamais vai cooperar com essa expressão do economês, que é chamada o trabalho apertado, o mercado apertado. O mercado apertado é o que a gente gostaria que fosse sempre.
porque as pessoas estão conseguindo emprego. Então, traduzido do economês, significa quem contrata está tendo que pagar mais por produtividade que continua baixa. Então, a resposta dele foi muito preocupante. Ele diz, não é só a questão disso causar uma inflação de serviços, que é algo que a gente não pode compensar por uma importação mais barata, mas é o fato de que a gente vive num ambiente de baixa produtividade, portanto a mão de obra já é mais cara e ela se torna ainda mais cara para gerar menos o que o contratante, o que o empregador espera que ela gere, que é benefícios para a sua empresa. Samuel. É isso. Se nós olharmos o período que vai entre 2007 e 2014, veja, a produtividade do trabalho cresceu, acho que uns 15%. E os salários cresceram 40 pontos percentuais acima disso, cresceram quase 60%. Então, quando você tem salário sistematicamente rodando além da produtividade, isso vai gerar um problema na frente. Você testa os limites do sistema. E lá em 2007, 2006, a gente tinha muita folga, inclusive um superávit primário de quase 3% do PIB. Agora a gente não tem folga, a gente só tem uma folga na balança comercial externa, que gera alguma entrada de dólar e sustenta um pouco o nosso câmbio. Mas nos outros lados a gente está com pouca folga. Eu queria tratar desse dilema e desse paradoxo, na verdade, com o mercado de trabalho, né? Uma das frases mais eloquentes e mais duras que o Jeremy Powell, chefe do Banco Central americano, disse no ano passado, quando ele ainda achou que os juros iam poder começar a cair mais cedo, né? Eles estavam, na verdade, no processo de alta, mas havia uma percepção de que a economia americana responderia rapidamente. Ele disse o seguinte: se eu não gerar desemprego, eu não combato a inflação. Né? Essa foi uma das falas mais duras dele. Ele ainda disse assim: se eu não causar dor, eu não resolvo o problema inflacionário. E ele não conseguiu causar essa dor no mercado americano. Ele não conseguiu causar essa dor ainda, e que é um pouco isso aqui no Brasil. Ninguém quer causar a dor do desemprego para resolver a inflação, mas talvez... O outro ponto que me chamou a atenção no comunicado é a situação internacional. Essa é clássica, todo mundo entende, está claro para nós. Se os juros americanos vão permanecer mais tempo altos como estão, eles significam para nós uma barreira, até quando a gente pode diminuir por causa dos fluxos de capital, de capitais para cá. Agora, havia um outro ponto que me chamou a atenção, que é o seguinte: há uma virada, não sei se é, e queria ouvir você, Samuel, eu não sei em que medida ela vai muito fundo, há uma virada de expectativas lá fora também, em função do peso da dívida das grandes economias, que começa a deixar nos agentes de mercado a ideia de que algo grande está se montando aí. E que é algo grande de difícil gerenciamento. Porque essas dívidas eram negociadas com taxas de juros baixas e agora são negociadas com taxas de juros 3 vezes mais altas por um período muito mais longo, o que faz com que todos olhem para os outros, ou seja, nós, com uma visão muito mais crítica em relação, por exemplo, à saúde da nossa maneira de tratar as contas públicas. Tem uma mudança que aconteceu, até aquela mudança no câmbio que aconteceu há 3 semanas, uma boa parte dela já foi revertida, que está associado a um juros lá fora mais pressionado. Na minha avaliação, tem a questão do juro, mas eu acho que pegou também um outro elemento, e isso na curva de juros brasileira aparece mais do que no câmbio, que é a percepção das pessoas que quando o ciclo de juros americano terminar, ele vai terminar no nível mais alto. Que nós operaremos, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, não dá para falar em horizonte maior, mas que a economia mundial, depois da normalização, operará com juros maiores. E isso machuca a gente. E a minha impressão é que essa avaliação ela está ocorrendo desde o começo do ano. Por quê? Porque o problema não é tanto inflacionário, a desinflação está vindo. De fato, tivemos 3 leituras ruins. Mas o que está surpreendendo mais, pelo menos a mim, eu acho que não só a mim, é isso que você tinha falado. Cadê a dor? Os juros subiram, estão lá em 5,5% nos Estados Unidos há muito trimestre já. Era para a economia ter desacelerado. Ela não desacelerou. Mesmo aqui, né, Samuel? Aqui também, mesmo aqui.
ela não desacelerou. Isso sinaliza o quê? Isso sinaliza que aquilo que a gente chama de juro neutro real, que é aquele juro que equilibra oferta com demanda e a inflação na meta, para os Estados Unidos é maior do que a gente imaginaria. O que vai ser maior que aqui também. Aqui também vai ter que ser maior. E aqui vai ter que ser maior, porque o nosso juro é o deles mais o risco nosso. Então, essa perspectiva da gente trabalhar um período maior, com juros maiores, mesmo após a normalização do ciclo monetário, isso é uma realidade dura para a gente. Porque a gente está mais endividado, vai ter que rolar, então isso joga problemas para frente.